Olá, amigos! Para quem não me conhece, eu sou o Luiz José Ribeiro Noronha. Eu sou graduado em Serviço Social, com 2 pós-graduações em Serviço Social, e também tenho formação em Psicanálise Clínica, tendo 2 pós-graduações em Psicanálise. Por exemplo, Psicanálise Freudiana e Psicanálise Infantil. Hoje nós viemos aqui conversar sobre 2 itens muito importantes que nós tratamos no nosso consultório. Primeiro, que são os traumas e que são os conflitos. Então, basicamente, o que é trauma? Trauma é um termo usado para definir as lesões causadas por um evento traumático, comumente usado para descrever uma lesão corporal, que é grave, súbita, que é inesperada muitas das vezes. Quero um exemplo? O traumatismo craniano. Mas o que traumatismo craniano tem a ver com a psicanálise? Basicamente nada. Mas a não verbalização, a não expressão e a não experiência, a não vivência, o não viver de um afeto, em psicanálise, também recebe o nome de trauma. Então, meus amigos, trauma é a impossibilidade de poder se falar, de poder se expressar. Então, todo psicanalista pode se caracterizar como um traumatologista. É um traumatologista da alma, que cuida da fratura do emocional. Eu uso sempre dizer que o nosso corpo físico, ele é composto por 3 corpos. Primeiro, corpo físico. Quem trata o corpo físico? Os médicos. Corpo espiritual. Quem trata o corpo espiritual? As igrejas ou outros. E o corpo mental. Que quem cuida do corpo mental? Psicanalista. Correto? E os conflitos? Bom, os conflitos nos dão uma ideia de oposição, de choque de ideias, de embate, dão uma ideia de luta, de dificuldade. Então, tudo isso, toda oposição, todo choque de ideias, todas as lutas, todas as dificuldades para se falar, para se expressar, para falar o que se sente, para falar o que se quer, para falar o que se pensa, submete a um conflito, ou seja, transforma-se em um conflito. Então, os conflitos são vivenciados como estados de angústia, de confusão, de tensão, de insatisfação, de falta de autoconfiança, de dificuldade de se expressar, como eu disse, expressar sentimentos, expressar pensamentos, de se expressar intenções. Você vivencia algum conflito? Você vivencia algum trauma em sua vida? Saiba que tudo isso causa um mal-estar danado em nós. Tudo isso causa um descontentamento muito grande em nós, onde esse descontentamento se transforma em angústia. E onde essa angústia, se não for tratada, ela pode se tornar um transtorno generalizado de ansiedade. Ou pode também gerar um estresse muito grande. Mas, de qualquer forma, saibamos que tanto os conflitos quanto os traumas, eles vêm lá da nossa infância, estão no nosso inconsciente. Que o inconsciente nada mais é do que a ferramenta principal que nós, psicanalistas, trabalhamos em nosso consultório. Todos nós possuímos o nosso inconsciente. Como eu disse antes, em outros vídeos, o nosso inconsciente é como um HD de computador, é como um pendrive, onde desde quando eu estava na barriga da minha mãe até um segundo atrás que eu estou conversando com vocês, este HD, este pendrive está gravando tudo. Experiências ruins, experiências não tão ruins, mas tudo isso fica arquivado no nosso inconsciente. E quando nós começamos a ter muitas experiências desagradáveis, experiências ruins, essas experiências se transformam em traumas, em conflitos, e fica guardadinho lá no nosso inconsciente, para que a gente continue a nossa vida. Só que muitas vezes, quando a gente vivencia experiências bem parecido com as experiências que nós vivenciamos lá atrás, isso é chamado como de gatilho, né? É como se fosse um gatilho que
na mesma hora faz aquela ligação com o que a gente vivenciou lá atrás. Só que muitas vezes nós não lembramos o que nós vivenciamos lá atrás. Nós não lembramos, mas nós sentimos essa angústia. Quantas pessoas se sentem angustiadas e não sabem por que se sente assim? Às vezes a vida está bem em todos os aspectos, mas a pessoa experimenta um descontentamento tão grande com a vida, experimenta uma angústia tão grande, um vazio tão grande dentro de si, e a pessoa não entende o porquê disso, da onde que surgiu isso. Eu falo e confirmo para vocês, esses sentimentos de angústia que você sente é porque ocorreu fatos na sua infância e que está fazendo com que agora isso venha à tona. Mesmo que você não lembre dos fatos em si, mas fica tudo gravado no nosso inconsciente. E nós só descobrimos isso para podermos trabalhar nas terapias que nós psicanalistas fazemos com as pessoas que nos buscam para poder estar melhorando a sua saúde mental. Então, é isso que eu queria deixar para vocês aqui. Se você tiver algum conflito, estiver vivenciando algo, busque ajuda. Busque quanto antes, porque você é a pessoa mais importante para você mesmo. Tá? E por mais que você goste de ajudar as pessoas, por mais que você goste de estar orientando as pessoas, lembre-se que você também precisa de orientação, precisa de ajuda. E que nós só damos aquilo que nós temos. Se nós nos tratamos, se nós buscamos respostas para os nossos anseios, para as nossas dificuldades, para as nossas angústias, com certeza nós descobriremos muita coisa de nós mesmos. E com isso fará com que nós tenhamos muito mais capacidade de auxiliar, de ajudar aqueles que estão passando por experiências de angústia, com insatisfações, com desconfortos. Tá bom? Um grande abraço e muito obrigado pela atenção de vocês.